Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Que eu só vou analisar um versículo aqui de Mateus a pedido de um seguidor aqui do canal, que ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Falou para mim dar uma analisada aqui nesse versículo de Mateus, que seria o cumprimento de Isaías. Que Mateus diz assim, ó: por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Então aqui Jesus está explicando por que ele fala por parábolas, né, para o povo. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que é o que a gente vai ver aqui agora. Só um PS aqui que é curioso, né? Porque historicamente as pessoas acusam os judeus de não aceitarem Jesus como Messias, né? Só que aqui o próprio Jesus fala que fala por parábolas para eles não entenderem e não verem. Então, tecnicamente, a culpa seria de Jesus. Porque se ele falasse claramente, eles entenderiam. Mas enfim. Aí o autor aqui de Mateus entende que isso aqui é o cumprimento de Isaías, ó, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. A profecia de Isaías está aqui em Isaías 6,9, que disse assim, ó: então disse ele, vai, e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então, segundo o autor do Novo Testamento, isso seria o cumprimento disso. Agora vamos ver o contexto aqui de Isaías. O que está dizendo Isaías? Se a gente voltar alguns versículos antes, eu não copiei o capítulo todo para não ficar muito comprido, mas Isaías ele teve uma visão. Ele viu o Senhor, ele viu os serafins em volta do Senhor, e aí ele começa a ter um diálogo poético, né, dentro dessa visão. Ele fala assim, ó: então disse eu. Quem que é o eu aqui da frase? É o profeta Isaías. Então é Isaías que está tendo esse diálogo. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. E com a brasa tocou minha boca. Isso aqui é um tipo de purificação. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e expiado o teu pecado. Aí depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu. O mesmo Isaías é o sujeito aqui do texto. Então, só até nesse ponto aqui, pessoal, dá para perceber que Isaías está falando de si mesmo. É uma linguagem poética, floreada, tal, mas ele está falando de si mesmo. Não é nenhuma profecia para o futuro. Vocês podem ver que o tempo verbais aqui está tudo no presente, ó. Disse eu. Então não tem nada a ver com o futuro isso daqui. E nem com outra pessoa. Olha o que Isaías disse, ó: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele está falando dele mesmo, da época presente dele, do autor do livro de Isaías. Aproveita e já dê um like aí no vídeo, tá pessoal, quem puder, que vai estar ajudando o canal. Em breve eu vou tentar voltar a fazer lives, tá pessoal? Eu estou numa fase aí meio difícil da minha vida, sabe? Eu não ando com muito humor, né, para fazer live, mas eu vou tentar fazer, nem que seja de repente, tá? Em breve eu vou tentar fazer, para pelo menos manter a atividade no canal. Então disse ele: vai e dize a este povo. Então para quem que o profeta Isaías está destinando isso daqui, ó? Para o povo dele, da época dele, ó. Dize a este povo. É alguma coisa para o futuro, pessoal? Não. É o povo da época dele, um povo que estava corrompido, com pecados. Ouvis de fato e não entendeis. Ou seja, eles ouviam as palavras do profeta Isaías, mas eles não entendiam. Eles não tinham compreensão bastante. E vedes em verdades, mas não percebeis. Isso aqui está no tempo futuro, pessoal. Até dar uma destacada aqui, ó. Eles ouvirão e não entenderão, verão e não perceberão. Não, não está no futuro, pessoal. Está no tempo presente, ó. Ó, ouvis no presente e não entendeis. E vedes, mas não percebeis. Ou seja, o povo ouvia a palavra do profeta, mas não entendia, não aceitava. Aí ele fala: engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com os ouvidos. Ou seja, eles iam compreender de outra forma, na força. Quando eles começassem a levar a porrada, aí eles iam entender. Nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, Isaías: ó, até quando, Senhor? Então isso daqui, que estava acontecendo na época presente do profeta, ia ter um tempo, até um tempo determinado para acontecer isso. Não ia ser uma coisa para o futuro e não ia ser uma coisa eterna. Ó, até quando? Então a partir do momento que você tem essa pergunta aqui, até quando, é porque você tem um limite de tempo em que eles não iam entender as palavras do profeta. Aí a voz responde para Isaías, ó: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Foi exatamente o que aconteceu. O reino do norte foi devastado, depois pela Síria, e depois o reino do sul. Mas aqui, como Isaías é do reino do norte, então até que as cidades fossem desoladas. E foi exatamente o que aconteceu. Então o povo da época do profeta Isaías não iam entender o que o profeta estava dizendo, não iam compreender. Eles só iam compreender quando eles levassem porrada. Ou seja, quando eles fossem devastadas as cidades, aí eles iam entender tudo aquilo que o profeta tinha tentado alertar. Vocês lembram que eu falei naquele vídeo de profeta aqui no canal, que um profeta ele analisa a situação? Então é isso que Isaías está falando aqui, ó. Eles não vão entender com o coração, com os olhos, com o entendimento, não. Eles só vão entender quando eles levarem porrada, ou seja, quando as cidades forem desoladas. Então tem um limite de tempo aqui no texto. Não tem nada a ver com o futuro,
nem com Jesus, e também não é uma profecia messiânica. E as casas sem moradores, que foi o que aconteceu, eles foram levados lá para outro lugar. E a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela, da terra, os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Simples, então é disso que Isaías está falando. Agora, o autor do Novo Testamento, ele aplica isso daqui como se fosse uma profecia se cumprindo em Jesus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, né, que é uma playlist, mas o primeiro vídeo dessa playlist, que se chama Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Onde no primeiro vídeo eu mostro um pouco disso daqui. Eu mostro que o Novo Testamento ele pega trechos do Velho Testamento, que não são nem sequer profecia, e colocam lá como se Jesus estivesse cumprindo alguma profecia. Chega até o absurdo deles pegar uma profecia de um falso profeta e aplicar a Jesus. Por incrível que pareça. Então não são profecias, tá, pessoal? Então quem quiser ler aí no contexto aí Isaías 6, tá? Vocês vão ver direitinho isso aqui que eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui não é uma profecia. O profeta está falando da época dele, tempo presente, que o povo não ia entender, não estava entendendo o que o profeta estava falando. Eles não iam entender com o coração ou com entendimento, eles só iam entender quando eles levassem porrada, ou seja, quando as cidades fossem desoladas. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Eu agradeço muito, que vai estar ajudando aqui o canal, tá bom? Obrigado a todos por terem assistido. Paz a todos.